Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse que é um podcast que se renova a cada episódio, que traz muitas novidades e sempre um bate-papo muito importante para quem é da área da saúde mental e muito informativo para todos que estão acompanhando a gente nesses mais de 15 episódios contínuos dessa nova fase do Psicologcast. Então eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente e pedir para que vocês também sigam nossos canais, se registrem nos nossos sites e também encaminhem para as pessoas que precisam ouvir esses bate-papos que a gente tem por aqui. Hoje, mais uma vez, é um daqueles episódios que ninguém pode perder, porque o assunto é muito importante e a convidada ainda mais especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ju, para todo mundo que está recebendo a gente. Olá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Eu sou Henrique Tussi, porque eu esqueço de falar toda vez. Então, eu estou aqui para vocês, Henrique Tussi e a Ju Setem. Eu sou a Juliana Setem e vou estar aqui hoje com vocês, recebendo essa convidada mais do que especial, que é a Isabela Lamante Escoton. A Isabela, ela é psicóloga, formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. A Isabela também é especialista em TCC e possui formação em terapia do esquema também pela USP. A Isabela fez o mestrado em psicologia, também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão, no LAPIC, que é o Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da USP. A Isabela, ela é sócia fundadora da Associação de Ensino e Supervisão Baseados em Evidência e ela tem experiência na área da psicologia com ênfase em TCC e principalmente formação do terapeuta. A Isabela também ministra aulas em cursos de pós-graduação Lato Sensu. Inclusive, ela é uma das professoras do nosso curso de especialização em TCC aqui da FAPSE. E também atua em consultório particular na abordagem cognitivo-comportamental. Isabela, um prazer imenso em tê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei super feliz. Muito bom. Bacana. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que foi que você escolheu um dia fazer o curso de graduação em psicologia. Vamos voltar aos primórdios, né, Ju? Bom, assim, a minha formação... Eu não tinha esse sonho, né? Quero ser psicóloga. Na verdade, foi uma luta para mim. Eu cheguei no terceiro colegial sem saber o que eu queria. E era aquele martírio, né? Todo mundo perguntando, e aí, o que você vai prestar? E eu não sabia o que eu queria prestar. E aí eu participei de um programa de orientação profissional aqui da USP, inclusive, que as estagiárias da disciplina de OP fazem, lá com a professora Lucy, na época, né? E aí participei da vivência deles e aí isso foi me ajudando a clarear. Eu lembro que eu tinha bastante... eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha maturidade para saber que eu precisava ter um mínimo de clareza, né? Então, eu conversava com as pessoas, eu buscava, ia atrás, aí fiz o grupo que me ajudou muito, né? Inclusive, foi uma intervenção em grupo que eu fiz de orientação profissional, foi muito bom, porque eu troquei muitas experiências com o pessoal lá. E aí, aos poucos, foi clareando. Na época, eu também fiz terapia. Eu não estava... Terceiro colegial, acho que é uma etapa difícil aí para os jovens adultos, né? Adolescentes. Então, foi uma época que eu até me beneficiei muito da terapia pessoal. E aí, nisso, eu também entrei em contato. Falei, poxa, acho que eu ia gostar de fazer isso. Acho que isso eu conseguiria fazer. Eu tinha bastante crenças, assim, de eu não sou boa em nada. E aí, quando eu entrei em contato com a psicologia, eu falei, bom, acho que isso eu posso conseguir fazer. Então, a crença de autoeficácia estava envolvida, sabe? E aí foi isso. Prestei psicologia na USP. Na época, meus pais moravam aqui também. Era USP. Tudo casou. Foi assim. E durante a graduação, hoje você trabalha na área clínica. Como que foi esse percurso durante a graduação? O que é que te levou a ir para a psicologia clínica? Pois é. Logo que eu entrei, já que eu já vinha dessa confusão, né, por assim dizer, logo que eu entrei, foi difícil me identificar de primeira no curso, né? Então, o curso ele começa com muitas disciplinas que são mais generalistas, né? Na época, daí a gente não tem tanta maturidade assim para entender, para associar com a prática. A gente tem muita fome da prática, mas a gente ainda está muito distante, né? Então, meu progresso com a clínica assim, não foi muito linear. Eu comecei... O que me ajudou a me manter na graduação foi participar
da empresa júnior, da Íris, que é a empresa júnior na área de psicologia organizacional. Então, eu fui num evento, né, o Íris de Portas Abertas, eles estavam na época montando a primeira turma, só tinham as diretoras, e aí elas apresentaram para a gente, eu achei muito bacana, porque a gente iria, de fato, prestar serviço para empresa, sob supervisão da professora. Então, foi muito legal, assim, me mantive lá, gostei da proposta, entrei para a Íris, e a Íris me segurou, porque a gente só foi ter aula de abordagens, né, terapêuticas um pouco mais tarde, ali no 2º ano. Então, isso me manteve no curso, porque, afinal de contas, eu não sabia se eu saísse da psicologia eu ia fazer o quê. Então, fiquei. Falei, se eu vou ficar aqui, eu vou me embrenhar em tudo que eu posso para conhecer a área e vai que eu... Daí, eu sabia que era um leque muito grande, então, alguma coisa eu vou gostar. E aí, nisso, eu tive algumas aulas de abordagens mais voltadas para as psicodinâmicas, mas eu não me identifiquei muito. Na época, eu tinha dificuldades para acompanhar, não fazia tanto sentido algumas coisas, alguns conceitos que a gente discutia. E aí, eu tive aula com a Bia, com a professora Carmen Beatriz Neufeld, já no 2º semestre do 2º ano. E, assim, foi uma luz que se acendeu para mim, assim. Tudo fez sentido, eu me identifiquei com os conceitos, né, tudo que eu passava na minha vida, o que eu já ouvia, e aí eu logo de cara já pedi para participar do LAPIC como iniciação científica, e aí fui ficando. Então, foi assim. E aí, no LAPIC, a gente começou a ter mais oportunidades, né? A Bia, ela tem muito e aí falando já um pouquinho de formação do terapeuta, né? O LAPIC, acho que é um laboratório que é bem diferenciado nesse sentido, porque existe uma lógica da aprendizagem, assim, né? Então, num primeiro momento, você começa observando as atividades. Você vê se o LAPIC tem já algumas atividades que tem a ver com você, se você tem a ver com o laboratório. Aí, logo em seguida, você entra no estágio. Você fica um tempo no estágio probatório, depois você entra no estágio, se você quiser, né? No estágio daí já na grade curricular. E aí a gente começa como observadora, terapeuta observador, no estágio de grupos, por exemplo. E aí depois você vira coterapeuta, depois você vira terapeuta. Então, acho que é um processo que aumenta a nossa crença de autoeficácia, né? A gente vai se familiarizando de acordo com os degrauzinhos da aprendizagem, né? A gente entra em contato, depois a gente vai associando com coisas que a gente já sabe. Aí a gente vai avançando, né? Então, acho que foi muito importante para mim esse processo. E quando você terminou a graduação, você se formou, você já emendou o mestrado ou você foi trabalhar um pouco em alguma área? Foi trabalhar com clínica? Foi trabalhar com o quê? Eu fui, durante a graduação, como eu já tinha esse viés aí da psicologia organizacional, e na época da graduação a gente, teoricamente, tem aquela ideia de que a gente quer explorar o máximo de opções possíveis, a gente vai afunilando, né? Então, assim, eu já tinha descartado outras possibilidades, mas eu ainda gostava bastante da organizacional. Gosto. Tanto que depois que eu me formei, ainda fiz algumas coisas aí com o pessoal da organizacional, né? E tudo mais. Mas eu fazia um estágio, né, em psicologia organizacional, e aí, onde eu estava, o pessoal me efetivou, que era no Cantinho do Céu, que é um hospital de retaguarda aqui de Ribeirão, né? E aí eu fiquei, só que eu trabalhava meio período no Cantinho do Céu, né? Então, eu me formei, eu fiquei trabalhando lá, e o outro período eu atendia na clínica. Então, eu não emendei o mestrado, teoricamente eu não queria o mestrado, porque eu não tinha planos profissionais relacionados a isso. Eu queria atender e beleza. Mas aí, ao longo desse ano que eu fiquei fora da USP, a Bia até queria que eu emendasse o mestrado ali com a IC, mas eu não quis. E aí, só que, o que acontecia? A Bia me chamou para escrever artigos da IC. Então, eu comecei a trabalhar nos artigos da IC. Aí, nesse meio tempo, também um professor do colegial, do meu colegial, me chamou para dar uma palestra para os alunos que estavam prestando vestibular, falando sobre ansiedade. E aí, eu fui entrando em contato com a escrita científica, de novo, palestras, e falei, acho que eu quero esse negócio aqui, né? Acho que eu gosto, acho que eu quero dar aula, acho que é para mim. E aí, eu falei, bom, então o caminho mais lógico para isso é o mestrado, né? Gostei de escrever, acho que durante o processo de escrita a gente aprende muita coisa. E aí eu voltei com o rabinho no meio das pernas, assim, para a Bia. Eu falei, Bia, você me aceita de volta. E no mestrado você trabalhou com o quê? Aí no mestrado, o mestrado foi uma época conturbada, tá, gente? Então o meu processo, ele
passou por... O meu projeto de pesquisa, ele passou por algumas mudanças. Mas, logo de início, já foi voltado para a formação do terapeuta. Porque a Bia sabia que eu tinha esse flerte com a psicologia organizacional. Na época, eu já não estava mais no Cantinho do Céu, eu decidi nichar ali, só nos atendimentos mesmo. E eu entrei também para a especialização em TCC nessa época. Mas a Bia sabia do meu namoro com a organizacional. E ela já tinha interesse em trabalhar com formação de terapeutas. Então, a gente pensou... porque na organizacional a gente trabalha quais são as competências necessárias, né, para o profissional desempenhar tal cargo. E aí a gente entrou numa área que era muito incipiente, ainda é um tanto, né, essa área de formação de terapeutas, mas na época era mais ainda. A gente entrou, ela falou, e se a gente fizesse um projeto voltado para competências do terapeuta cognitivo-comportamental? E aí eu achei o máximo, porque a gente juntou as duas coisas que eu gostava e foi assim. Então, só que, num primeiro momento, a gente iria trabalhar com a construção de um instrumento completamente novo. Depois a gente mudou e depois a gente foi para grupos. Então, aí tem todo um percurso aí na lógica das nossas conversas. Aí teve pandemia no meio, eu tive um filho no meio do mestrado também, então tiveram algumas coisas aí que foram... E aí, muitas vivências, né, que a gente tendo ao longo do processo, contatos que a gente fez no processo, por exemplo. A doutora Janaína Barleta, que hoje é referência aqui no Brasil sobre supervisão e formação de terapeutas. Foi na época do meu mestrado que a gente entrou em contato com ela. E aí a parceria começou nessa época, né? Eu lembro que eu mandei um e-mail para ela falando que eu tinha interesse no tema e os únicos artigos que eu encontrava sobre isso no Brasil eram dela, praticamente. Ela, na época, também disse que se sentia solitária um pouco nessa linha de pesquisa, porque, de fato, ela era. Agora, hoje em dia, fala-se muito mais, né, sobre competências do supervisor, sobre métodos de supervisão baseados em evidências, né? Mas, na época, ainda era tudo muito, muito incipiente, né? Então, foi nessa época que deu a parceria aí. E foi a primeira pesquisa, ou o primeiro trabalho voltado à formação do profissional no laboratório? No laboratório, sim. Que bacana. No laboratório, sim. A Jana já tinha uma estrada aí nesse sentido. Tanto que ela ajudou muito no meu mestrado, ela orientou muitas coisas, né? Me ajudou muito aí com materiais, conversas, N coisas aí no caminho. Então, eu sou muito grata, assim. E sobre essas competências, né, da formação do terapeuta, você pode destacar alguns pontos assim que foram mais importantes durante esse trabalho que você realizou no mestrado? Lógico. Vamos lá. A gente conduziu uma revisão de literatura num primeiro momento, né? Como parte aí do mestrado. E o que a gente identificou, tanto que daí saiu o artigo sobre isso, são algumas categorias principais de competências, né? Então, a gente tem 4 categorias principais, que são as competências analíticas, as competências instrumentais, as competências sociais e as competências de autoconhecimento e autorreflexão do terapeuta. Então, as analíticas têm a ver com a parte teórica, né? Então, o que um terapeuta em TCC... Isso vale, tá, gente, para terapeutas, né, de várias abordagens. Mas a gente está falando de um terapeuta em TCC, competências analíticas principais. O que a gente precisa conhecer? Um modelo cognitivo, os elementos do modelo cognitivo, como que eles se relacionam entre si, como é que o pensamento influencia na emoção e no comportamento, o modelo modal, o modelo linear. Então, todo o conhecimento teórico, a gente, né, estão dentro das competências analíticas. As competências instrumentais são as competências práticas, né? Assim, tem até um artigo que a gente... de 2 autoras que são muito proeminentes fora do Brasil nessa área, que é a Mills e McManus, e no artigo eles falam assim: You can talk the talk, but can you walk the walk? Né? Você sabe falar, mas você sabe fazer? Então, isso seria as competências práticas. Tá? Como é que você aplica aquelas técnicas que você aprendeu? Né? Você sabe o que é um questionamento socrático, mas você sabe aplicar o questionamento socrático? Você sabe que horas, quando, por quê, voltado para quê, ali na hora, com o teu paciente? Então, essa é essa categoria de competências instrumentais. Aí, a gente tem as competências sociais, que são as mais relacionadas àquilo que a gente chama de competências inespecíficas, né? Não são só da TCC, mas são aquelas competências que estão relacionadas à relação terapêutica, né? A escuta ativa do seu paciente, a habilidade de formar vínculo, né? Então, todas essas competências relacionadas à relação, que tem especificidades da TCC, mas dentro até das TCCs tem as especificidades dentro dos braços, né? Em esquemas você
tem uma postura mais assim ou mais assado, dependendo da conceitualização. Na DBT, a gente tem a irreverência, as técnicas das técnicas irreverentes e recíprocas com os pacientes. Então, enfim, mas tem a ver com isso. E a última categoria de competências é as competências de autorreflexão do terapeuta, né, que aí vai para 2 braços, assim, né? Um deles é aquela habilidade que o terapeuta tem que ter de se conhecer e saber que coisas que são nossas que são ativadas num processo terapêutico, né? Então, até que ponto aquilo é do paciente, até que ponto tem a ver com meus esquemas, as minhas crenças, né, as minhas questões. Então, essas competências de autorreflexão, que tem que ser constantes e perenes, né? Mas dentro dessa categoria ainda a gente relaciona ainda aquelas competências do terapeuta monitorar o seu próprio desenvolvimento profissional, né? Então, assim, o que eu preciso melhorar agora, né? O que eu estou precisando desenvolver? Quais são as competências que eu preciso desenvolver dentro do trabalho que eu desenvolvo hoje? E se comprometer com uma formação continuada, né? Entra aí até as questões de atitudes éticas, então. Perfeito. Até se a gente for pensar em iatrogenia, né? Poder fazer mal para o paciente, né? Porque tem muita gente que fala, para quem não está familiarizado com o tema, tem a ver com... muita gente que fala que terapia às vezes não resolve muito, mas também não faz mal. Pode fazer mal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as competências éticas estão relacionadas também a essa classe de competências. É que as classes, elas conversam, né? Então, o conhecimento técnico, teórico, também vai suprir, né, essa questão ética e tudo mais. Principalmente se a gente vai falando em ser uma abordagem com base em evidências, né? Que aí a gente entra em toda uma discussão que não vem ao caso, talvez, ou venha. Mas também tem isso. E só uma última coisa aí dessa última classe de competências tem a ver com você monitorar os resultados do seu trabalho, né, com os pacientes. Aí é onde entram os instrumentos de avaliação, né, que a gente fala, que a gente trabalha. Então, como é que a gente sabe se o paciente está melhorando? Como é que a gente avalia isso, né? Então, e aí essas competências de automonitoramento, de monitoramento do processo, também estão aí nessa classe de competências. No final das contas, o que a Bia estava fazendo já no início do envolvimento com o LAPIC era avaliar, né, exatamente as competências técnicas, habilidades interpessoais, já de certa maneira aí, né, uma oportunidade de vivenciar todas as competências ali, né, observar quem vai conviver com a gente há alguns anos, né? Sim, exato. Então, assim, no fim das contas, a gente meio que oficializou no laboratório uma coisa que já era feita, né? Então, por exemplo, o treinamento dos terapeutas já era feito dessa forma, né? Só que depois que a Bia entrou mais fortemente aí com essa questão de colocar como linha de pesquisa, aí a gente começou naturalmente a implementar mais. O LAPIC, né, começou a implementar mais coisas ali, né? E até hoje está lá, né? A gente não estou mais lá, mas o pessoal está fazendo do mesmo jeito. Bacana. E eu penso sobre a formação de um terapeuta, né? A gente sabe que durante a graduação os alunos têm uma formação mais generalista, ou seja, eles entram em contato, como você mesmo falou que foi a sua formação, com diferentes abordagens teóricas, diferentes áreas de atuação do psicólogo. Então, para quem quer trabalhar em clínica, como TCC, né, com a TCC, eu acho que essa formação ela é muito importante e ela não é possível de ser totalmente realizada durante a graduação, né? Durante a graduação, a pessoa acho que tem um tira-dúvida, será que eu gosto da área de clínica ou não? Ela vai experimentar isso, né? Sim. Qual que é o passo a passo para que uma pessoa tenha uma boa formação como terapeuta na TCC? Eu penso que estar vinculado a um curso de especialização, acho que isso é importante. E eu acho que não pode ser qualquer curso de especialização, tem que ter um curso de especialização que tenha a parte prática com muita supervisão, né? Para que isso possa ser treinado durante a supervisão. Com certeza, Ju. Com certeza. É isso, eu assino embaixo. A parte... É muito isso. Se a gente for pensar nas classes de competências, a gente entende que cada uma tem estratégias pedagógicas que são mais pertinentes. Então, por exemplo, as competências teóricas. Onde que a gente aprende? Né? Qual que é a maneira mais efetiva para a gente aprender isso? Não é numa supervisão, por exemplo, né? Claro que na supervisão a gente o supervisor vai me explicar coisas teóricas, vai tirar dúvidas, a gente vai ter discussões teóricas, mas para você apreender o modelo cognitivo, né? E como trabalhar
está necessariamente ligado a você ter que assistir aula, palestra, simpósio. Então, enfim, né, são esses os mecanismos para absorver teoria, né? E aí os cursos de especialização, que aí tem uma carga horária bem substancial, né, ajudam muito nesse sentido. Para as competências instrumentais, aí sim, precisa ter uma prática, né, uma prática supervisionada, se possível, uma prática supervisionada que seja baseada em evidências, no sentido de trabalhar com diversas ferramentas de supervisão, e não só assim, a discussão do caso, mas também vamos fazer roleplay, vamos diversificar as estratégias, né, de ensino em supervisão, mas o foco é na prática. Então, sim, sempre que eu converso com colegas ou pessoas em formação, supervisionandos principalmente, né, e eles pedem dicas aí de quais serão os próximos passos, eu sempre indico cursos de especialização que, de preferência, incluam cargas de supervisão, né, para poder unir essa teoria na prática, para fortalecer uma competência que é super importante, que é o raciocínio clínico, né? Que é uma das dificuldades maiores quando a gente se forma, né? A gente, às vezes, até sabe a teoria, a gente sabe a técnica, mas como que eu faço com aquele paciente, com aquelas características, né? Então, esse raciocínio clínico, para a gente unir essas coisas, tanto que um dos focos maiores que eu tenho na supervisão, quando os terapeutas já formados me buscam para supervisão particular, por exemplo, é uma das principais demandas, é o raciocínio clínico, né? Que aí a supervisão super dá conta de suprir, né? Uma vez que é o padrão ouro aí para a gente trabalhar nessa parte. Isso é um caminho muito importante, porque eu acho que algumas pessoas tentam o jeito mais simples, né? Que é, dou conta fazendo um cursinho muito básico, ou leio alguma coisa, leio um livro e vou na tentativa e erro, né? Pois é. Que eticamente é condenável. Uhum. Tem o caminho, né, tradicional de se buscar um curso que dê o embasamento, que traga tanto a parte prática aprofundada quanto a questão da supervisão, mas acho que tem em paralelo aí, sempre é muito importante essa modelação, Sim. como a gente está falando aí, que o supervisor traz, né? E acho que é um ponto que é importante, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de desenvolver um método, né, para isso, de formação, discutir essa formação, mas também acho que hoje valeria muito a pena a gente também discutir a formação dos professores, né? Porque os professores são aqueles que muitas vezes poderiam ter dado um caminho mais sólido e que talvez aí não tenham contribuído tanto. Como que você vê essa participação dos supervisores e professores? É fundamental, gente. Tanto é que foi por isso que surgiu a AESB, né? Que é a Associação de Ensino e Supervisão Baseados em Evidências. Porque a gente entende que para eu ser um bom supervisor, não basta eu ser um terapeuta experiente, né? Eu preciso ter competências para supervisionar, especificamente, que envolvem práticas andragógicas, né? Como é que eu ensino adultos? Então, a ideia da AESB, né? Que é da Associação de Ensino e Supervisão, é justamente difundir dar espaço para essas discussões e também oferecer caminhos para as pessoas que querem ser professoras e supervisores, né? Porque a gente entende que é fácil, né, se você chega para mim, eu sou um terapeuta mais experiente apenas, eu tenho mais tempo de prática, o que não necessariamente significa que eu tenho mais competências do que você, né? Porque uma coisa não necessariamente diz sobre a outra. Mas como que eu posso fazer todo esse processo, né? Como é que eu identifico lacunas de competências na tua formação? Como é que a gente avalia quais as competências você precisa aprimorar? Como a gente vai aprimorar essas competências? Que estratégias a gente vai usar, né? Então, hoje, a gente já trabalha com competências do supervisor, né? Existem diretrizes internacionais de competências, tanto dos terapeutas quanto dos supervisores. E a gente se baseia muito nessas diretrizes para mapear, né, as necessidades e treinar. Né? Então, se eu quero ser um supervisor, por exemplo, a AESB hoje em dia já tem um curso de formação de supervisores. Então, é muito bacana, né? Então, já está rolando, inclusive. Então, a gente entra muito nessas iniciativas, né? Mas existem vários meios, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma meta-supervisão, que é a supervisão da supervisão. Como é que eu dou uma boa supervisão, né? Então, a gente tem vários meios aí para a gente se formar nesse sentido. Bacana. E, recentemente, conversando com um professor, pesquisador,
com muita experiência, com muitos anos de ensino, ele fez um comentário que me chamou muita atenção. Ele falou assim, poxa, a gente está o tempo todo pesquisando, evoluindo, progredindo, e parece que a gente sempre está encontrando aquele público igual, entre os 17 anos, né? Então, inexperiente ainda de vida e também de profissão. Então, eu penso que existem duas características importantes. Eu acho que a necessidade também de a gente verificar o quanto que essa vida, né, história de vida pessoal, contribui para o processo, né, de amadurecimento e julgamento, né, nunca deixando de lado, né, a formação técnica, mas também a necessidade de renovação, né, dos grupos de supervisores e professores que podem estar o tempo todo, né, aproveitando a experiência das pessoas que têm maior vivência, né, a prática clínica, supervisão, para que a gente evolua exatamente nesse papel que é muito importante de novos supervisores. Né? Exatamente. Durante a minha pesquisa do mestrado, uma das etapas envolveu um grupo focal com professores e supervisores de TCC, onde eu fiz a pergunta, né, quais são as competências necessárias a um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, além das revisão de literatura e de outros métodos de pesquisa, a gente também fez essa consulta a professores, docentes, especialistas e supervisores. E nesse grupo focal, teve um momento ali que teve uma discussão sobre, por exemplo, como é que eu ensino empatia, que é uma competência fundamental da parte, né, social. Será que empatia é algo ensinável? Será que não é? E aí foi uma discussão, assim, na época, no grupo não saiu nenhuma conclusão sobre isso, mas acho que tem a ver um pouco com isso que você está trazendo, né? Assim, como que a gente... vamos supor que a gente está ali supervisionando um terapeuta que está demonstrando, não está tendo muita empatia com o paciente, né? Eu nunca peguei um caso assim, mas na época da graduação eu vivenciei no grupo de supervisão colegas que às vezes traziam falas assim, que você via que precisavam de uma intervenção do supervisor, e foi feito. Mas é algo que a gente vê que, às vezes, é uma dificuldade que o supervisor pode se deparar, né? Como é que eu manejo? Por isso que é importante a gente aprender competências de supervisão, né? Então, como é que eu trabalho, por exemplo, o fato daquele paciente, daquele terapeuta em formação precisar se colocar no lugar do paciente, por exemplo? Dentre outras dificuldades, né? Tem um capítulo de livro que saiu agora, que vai sair, vou descobrir, que eu, a Bia e a Janaína Barleta, que a gente escreveu sobre fatores de grupo em supervisão. Então, como é que a gente usa os fatores terapêuticos que a gente usa, né, que a gente trabalha na terapia de grupo, em grupos de supervisão? E aí a gente falou sobre alguns perfis de supervisionandos que são mais desafiadores. Por exemplo, aqueles que são muito perfeccionistas, aqueles que são muito ansiosos, por exemplo. Então, como é que a gente maneja essas pessoas, né? Como é que a gente trabalha com isso? Porque daí já entra numa outra classe de competências que daí não é só a parte técnica, não é só a parte teórica. Aí já entra naquela classe de competências de autorreflexão do terapeuta, né? Isso aqui é o meu perfeccionismo? Será que eu não me permito? Aí eu tenho supervisionando assim. E acho que o desafio está cada vez maior diante de novas gerações que às vezes são muito rápidas a chegar a conclusões e às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de não privilegiar só o empirismo, né? Não é só vou vivenciar e vou aprendendo, mas existe, já foi pesquisado, vocês têm já descrito, né, uma série de competências descritas que podem contribuir muito para a formação das pessoas. Então acho que temos que tomar muito cuidado, né, com essa, às vezes, afobação de conclusões e outra, por outro lado, aquela ideia do empirismo que eu sei tudo, né? Exato. E aí esse é uma das discussões que a gente coloca lá no capítulo. Por exemplo, os ansiosos, né, os supervisionandos ansiosos são assim. E assim, gente, claro, a gente sabe que a gente entende, porque hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de informação das TCCs, né? Tem curso, tem muitos cursos, e tem muita informação de não qualidade, mas também tem muita informação de qualidade que é disponibilizada, né? E aí, às vezes, os terapeutas, eles querem partir para uma classe de competências mais complexas e acaba negligenciando o básico, muitas vezes. Tanto que a gente tinha, e já tivemos casos, assim, de... mas eu queria fazer assim e não assado a supervisão. Eu queria saber como que seria um atendimento individual na rua, assim. Tá, mas aqui a gente tem um protocolo de atendimento, mas você nunca atendeu antes. Como é que a gente vai aprender? Precisa ter uma lógica da aprendizagem, né? Então, a gente tinha que manejar bastante isso. Então, acontece essa negligência do aprender o básico.
E o básico é muito importante, gente, porque daí a gente vai lapidando, né? E o básico já ajuda muitos pacientes, na TCC principalmente, já que a gente tem evidências disso, né? Apesar da gente hoje ter muitas outras ferramentas, e a TCC está se expandindo cada vez mais, e a gente está caminhando nessa lógica de processos transdiagnósticos, e é tudo um processo, né? Mas acontece muitas vezes. Por exemplo, eu já recebi supervisionandos que sabem muito sobre habilidades da DBT, esquemas e tal, e tem dificuldade para conceitualizar um paciente. Né? Quando o básico não é básico, né? O básico é uma das competências. O básico faz parte de uma das competências e ele muitas vezes muitas vezes não, ele é tão fundamental como as outras. Né, exatamente. Você primeiro aprende o básico, depois a gente vai aprimorando. Né? Tanto que a gente tem que trabalhar a ansiedade dos supervisionandos. Né? Então, vamos focar na conceitualização nas próximas supervisões? O que você acha? E aí depois a gente vê o que a gente vai fazer com o paciente. Mas se a gente não souber quais são as crenças disfuncionais e os mecanismos de retroalimentação, a gente não tem um plano de tratamento, né? Então, a gente tem que voltar para o ABC ali, né? Então, é super importante a gente ter uma consolidação, né? Apesar de ser tão óbvio, né? Eu acho que você não é a primeira pessoa, a gente teve outras pessoas aqui, como, por exemplo, a Regina Vielenska, que é da área de análise de comportamento, em que a gente chegou a esse mesmo ponto, em que a gente tem que olhar uma fundamentação muito bem construída. Sim. Sem essa fundamentação, não é possível avançar. Mas, e está surgindo, né, esse tipo de fala, como você, como a Regina, eu acho que exatamente porque existe uma lógica de mercado mais forte hoje. Sim. Daquela ideia de se vender coisas rápido, para que a pessoa, né, entre com algum conhecimento super novo. E tudo bem, eu entendo que a gente tem uma evolução muito importante a partir dos anos 90 na cognitiva e também em várias outras áreas da psicologia, mas o que a gente chama de práticas baseadas em evidências, a APA já tem diretrizes para isso desde 2005. Não é nenhuma novidade, né? Então, eu acho que é tratado como novidade para que se forme um produto novo, fresquinho, para ser comprado. E aí a gente cai nessa questão da superficialidade, deixando de lado, muitas vezes, um conhecimento extremamente importante, como você falou, né? A conceitualização da Beck, acho que fundamental e tem que ser aí muito bem trabalhada, porque o resto vai vir com a vivência, né? O manejo com a experiência clínica, a gente vê isso na nossa experiência com nossos alunos, que essa vivência do atendimento vem. O estudo contínuo, Exato. Né? Mas sem uma base muito sólida, não é possível evoluir, né? Exato, exatamente. É que a gente entende, né? Como a TCC, ela tem um viés... As TCCs, né? Tem um viés mais prático, com várias aspas, né? É fácil a gente querer partir para a intervenção logo de cara, ali com o paciente. O paciente está trazendo ali um incêndio para ser apagado, um problema, e a gente... É uma cilada ali para quem está começando, né? Já querer intervir. Mas é aí que a gente vê que a importância desse monitoramento. Tá, pode ser que eu possa ajudar o paciente a apagar um incêndio, né? Até para aproveitar melhor os recursos da terapia. Mas e aí? Paralelamente, eu estou fazendo a conceitualização dele, né? Por isso que é uma competência, que são competências, né? A gente chama de metacompetência também, que é isso, né? Como é que eu intercalo tudo, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso saber o modelo cognitivo, eu preciso saber o porquê que eu estou aplicando aquela técnica, ao mesmo tempo tendo uma boa relação com o paciente, ao mesmo tempo monitorando o que eu tenho que estar fazendo e as minhas próprias questões. A gente faz tudo isso junto na sessão, né? Então, quando o pessoal fala que a TCC é mais fácil porque tem protocolo, né, gente? Tipo, não é. É tudo isso que a gente tem que fazer. Então, essa metacompetência, ela vem com mais fluidez conforme a experiência, a prática e o estudo contínuo, né? Mas é um desafio, assim, de fato. E por isso que a gente não pode perder de vista o básico, né? Porque acho que com todas essas informações, toda essa necessidade aí de fazer tudo ao mesmo tempo ali com o paciente, de ter uma fluidez, é fácil a gente sair desse caminho, né?
Então, por isso que a gente muitas vezes tem que voltar ali para o básico, porque daí depois a gente vai lapidando, né? Isso é muito legal. Eu acho que ficou urgente essa ideia de pegar os protocolos, né? Então, quero um protocolo para isso, para aquilo, e a pessoa vai direto nessa questão, sem olhar para essa fundamentação. Acho que é mérito do Aaron Beck, que quando lá atrás, né, começou a pesquisa e conseguiu fazer essa pesquisa em paralelo com a farmacologia, com os médicos, né? Eu lembro das questões dos primeiros grupos que ele fez de pesquisa com a imipramina para depressão e que permitiu, então, entrar dentro do meio médico e validar as práticas, daí desenvolver uma metodologia muito clara, né? Coisa que hoje a gente chama de cognitiva, não chama de racional emotiva por causa disso, né? O Ellis, acho que começou antes do Aaron Beck, mas ele não teve essa disciplina de ir lá e confrontar e pesquisar, mas graças ao desenvolvimento aí do Aaron Beck, da Figa, da Judith, a gente tem todo esse corpo muito, muito sólido, mas que não é só isso, né? É isso que muitas vezes é até criticado, né? Que, mas é superficial porque são só métodos. Na verdade, é uma potência se usada com sabedoria, sabendo quando usar, né? Exato. E aí, acho que isso tudo que você está falando tem a ver com justamente isso. Mesmo que eu tenha... Tudo bem, vamos supor que mesmo, não estamos mais nesse momento, né, de protocolos. Mas mesmo que a gente tivesse, isso nunca deixou de levar em consideração a conceitualização do paciente, por exemplo, né? Então, tá bom, eu trato depressão com o quê? Ativação comportamental e reestruturação cognitiva das crenças negativas sobre si, sobre os outros, sobre o mundo e o futuro. Beleza. Tá, mas quais crenças? Como essas crenças são mantidas? Né? E muitas vezes as pessoas, os supervisionandos, os terapeutas de informação, têm dificuldade em responder essas perguntas. Eles sabem sobre a depressão, eles sabem sobre a terapia cognitiva para a depressão. Mas quando eu pergunto quais são as crenças que o teu paciente tem, eles têm dificuldade para identificar. Né? Então, acho que então, tem tudo a ver com isso. Né? Por exemplo, é isso que vai... dar o fio da meada para o tratamento. E esse é o raciocínio clínico, né? Unir o conhecimento que eu tenho do modelo cognitivo, como que aquilo se manifesta naquele paciente, né? Que pode ser colaborativo, pode não ser, e aí também tem toda a resistência do paciente que eu preciso trabalhar. Então, são muitas coisas, né? Muitas coisas. E aí, acho que desse movimento que você falou, daí veio o Beck, com toda a importância histórica, né, que ele tem. Agora, no final do mês, vai ter um evento da LITCC, que é da Liga de TCCs da USP. E eu vou ser uma das palestrantes lá, com várias pessoas muito bacanas. E, inclusive, a Bia, a Gabriela Afonso, vai ser super bacana. E eles me chamaram para falar sobre terapia baseada em processos, que fala justamente dessa integração que hoje a gente já não está mais ali nos protocolos, na TCC para depressão, na TCC para ansiedade, né? Então, a gente vai falar de quais os processos que a gente entende que tendem a ajudar o paciente a ter uma melhora, um bem-estar, né? Então, que bom que isso está sendo difundido já na graduação, né? Acho que isso está sendo um pouco mais desmistificado, né? Como você falou, está evoluindo muito rápido, a gente tem aí várias novidades. Então. Eu acho até que uma grande convergência nas contextuais, né? Que é essa terceira onda que veio aí convergindo, né? Grupos, né? Próximos, mas que ainda assim, né? Não basta eu ir lá e buscar só o que é o processo, eu tenho que realmente ainda fazer o percurso, né? Não pode ter essa preguiça acadêmica, tem que sentar a bunda e estudar, porque a gente tem que passar pela base para ter essa conceitualização antes de chegar em outras, né? Exatamente. Isabela, e você falou também que durante o mestrado uma parte aí do projeto envolveu a terapia cognitivo-comportamental em grupos, né? Queria que você caracterizasse um pouquinho para a gente o que é a terapia cognitivo-comportamental em grupos e no que ela difere da TCC individual. Perfeito, Ju. Na verdade, assim, não foi nenhuma parte do meu mestrado. Meu mestrado, grande parte, assim, o resultado final do meu mestrado foi um instrumento de avaliação de competências do terapeuta de grupos. De grupos. Né? É que teve todo como eu falei, a gente teve várias mudanças no projeto aí, mas então teve esse percurso aí da formação e, no fim, a gente optou por afunilar em grupos, né? Porque a gente tinha que fazer escolhas, senão a gente não ia sair dali. Mas a terapia de grupo, gente, sou suspeita para falar, porque eu acho que eu estou no lugar mais pertinente que eu deveria estar, né? A minha formação, no caso, que é o LAPIC, para falar de terapia de grupos. No Brasil, a referência em literatura de TCCG é a Bia, né? É a Carmen Beatriz Neufeld e o pessoal do LAPIC que faz as produções treinadas pela Bia.
né? Até uma coisa que a gente foi... o ano passado teve o FBTC, a FBTC lá em Natal, e a gente fez uma mesa sobre TCCG, para abreviar, tá? TCC em grupos. E aí, no final, eu falei sobre o TCCG, dos conceitos, e já vou falar um pouquinho mais, mas no final da palestra o pessoal veio falar com a gente, falando, nossa, onde que a gente aprende essas coisas? Né? Terapia de grupo. E a gente, assim, não sei, não tem, além do LAPIC, que forma as pessoas dentro do âmbito da USP, é muito difícil a gente ter outros centros de formação no Brasil de terapia de grupos, né? Mas então... terapia de grupo, qual que é a diferença, né, Ju? No primeiro momento, a TCCG, desde que o Beck propôs a TCC, já era pressuposto a modalidade grupal, tá? Então, já tinha, né, TCC para depressão em grupos também, ele já começou as pesquisas nesse momento. Num primeiro momento, foi pela ideia do custo-benefício, né, de tratar várias pessoas ao mesmo tempo. Porém, hoje, com o avanço das pesquisas, e muitas pesquisas ainda têm sido feitas, né, ainda tem chão aí para a gente nesse sentido, mas hoje em dia a gente entende que não é só isso, né? Não é só tratar várias pessoas ao mesmo tempo, que é a grande diferença, né? O grande diferencial da TCCG. O grande diferencial da TCCG, gente, na verdade, são os aspectos de processo de grupo que estão iminentemente presentes numa terapia de grupo, né? Então, como assim? O que são os fatores de processo, né? São justamente os fatores terapêuticos que emergem da relação entre os pacientes, entre os participantes do grupo, né? Não vou falar pacientes aqui, porque não é só terapia de grupo. A gente tem várias intervenções de grupo que não são necessariamente grupos terapêuticos, né? Mas são grupos de psicoeducação, grupos de apoio, grupos de orientação e treinamento, né? Então, o grande diferencial da TCCG é que a gente leva em consideração os aspectos terapêuticos. Qual que é a diferença, né? Assim, a terapia de grupo existe há muito tempo também fora da TCC, né? Até talvez antes, né? Talvez não, com certeza antes, né? E os precursores aí, né? Os autores mais proeminentes são Yalom e Les, não sei pronunciar o nome do Les. Mas eles têm, né, a teoria dos fatores terapêuticos, que são a universalidade, a aprendizagem interpessoal, socialização, modelação, enfim, né? Nós temos N fatores terapêuticos, a catarse, os fatores existenciais, a coesão grupal. Em outras abordagens de terapia de grupo, pauta-se de que a mudança vem exclusivamente das interações, né? Então, só os fatores terapêuticos por si fazem a terapia, em terapias grupais de outras abordagens. Na TCC, não. A gente pressupõe que a TCCG tem os aspectos técnicos e os aspectos de processo. Então, assim, se a gente vai fazer um grupo para pessoas com depressão, a gente vai aplicar as técnicas cognitivas e comportamentais voltadas para o tratamento da depressão em grupo, levando em consideração os processos de grupo, levando em consideração a universalidade, né? Então, às vezes, por exemplo, pessoas que estão em depressão ali entram em contato com o problema de outras pessoas e elas veem que não é só com elas que acontece aquilo, ou não são elas que pensam assim, ou que têm dificuldades semelhantes. Isso, por si só, também é terapêutico, mas a gente não usa só isso, né? A gente usa as estratégias cognitivas, comportamentais, afetivas, emocionais, e todo o escopo que as TCCs nos dão, levando em consideração os aspectos de processo, né? Então, essa é a grande diferenciação. Como você falou, acho que são duas camadas, né, que estão andando juntas ali. A questão grupal, que exige um manejo todo próprio, e aí ainda as questões terapêuticas, né? Isso. Aí, falando das competências do terapeuta, né, que a gente comentou, o que a gente entende? O terapeuta de grupos, ele precisa saber todas as competências do terapeuta individual, mais as competências relacionadas ao manejo do grupo, ao processo grupal, né? E mesmo essas competências da modalidade individual, elas têm modificações, né? Por exemplo, competências de você formar um vínculo com o paciente. Você vai ter que formar vários vínculos com várias pessoas ao mesmo tempo. E, na verdade, não é vínculos individuais, né? Você vai ter que formar uma relação com o grupo. O grupo vai ter uma relação terapêutica entre si, né? Então, assim, mesmo as competências... Na minha pesquisa, um dos artigos fala justamente sobre isso, né?
as competências individuais, elas sofrem algumas modificações, mas são as mesmas. Né? Só muda a ênfase, né? Como que eu vou fazer aquilo estando num grupo. E sobre o perfil dos pacientes, você acha que existe um perfil específico de pacientes que podem se beneficiar mais do atendimento em grupo? Sim. Pela TCC? Sim. Na verdade, pensando nas evidências que a gente sabe que tem alguns pacientes com algumas demandas que o benefício é ainda maior na terapia de grupo do que na individual. Por exemplo, a fobia social. Que é super contraintuitivo, eles não vão querer fazer terapia de grupo, justamente pela natureza do transtorno, né? Mas as evidências mostram, por exemplo, que os resultados são melhores do que a terapia individual. E para outras demandas, a gente vê resultados equiparáveis, né? A intervenção em grupo e a individual. Né? Então, tem alguns perfis que são mais indicados. A gente ainda não tem tantas pesquisas assim, com tantas demandas diferentes, para saber, olha, para essa demanda é melhor. Mas algumas a gente sabe que tem. Então, para reeducação alimentar, para fobia social, são alguns exemplos. Tá? Que em grupo é mais efetivo. Mas o que a gente sabe hoje é que, quando a gente leva em consideração os aspectos técnicos junto com os de processo, a intervenção grupal traz vantagens que a intervenção individual não tem. Né? Que é justamente relacionados aos aspectos de processo. Então, por exemplo, às vezes eu mesma estou no atendimento individual com os meus pacientes. E eu tenho queixas, a gente tem queixas, né, comuns entre os nossos pacientes. Então, às vezes eu penso, nossa, dá vontade de montar um grupo. Dá vontade de montar um grupo. Não dá? Com os nossos pacientes. Eu falo para os meus pacientes, olha, eu queria montar um grupo com todas as minhas pacientes mulheres para a gente falar sobre este tema aqui que você está falando agora, por exemplo, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que uma ajuda... né, tem a aprendizagem interpessoal, tem a universalidade, tem a instilação de esperança, tem muitas coisas que, individualmente, a gente consegue algumas coisas ali, mas algumas coisas não, né? É muito interessante porque, como você trouxe muito bem, né? Acho que tem grupos que são montados por diversos objetivos, né? A gente tem aí, há muito tempo, acontecendo grupos, até teve o Moreno no psicodrama, a gente teve em Ribeirão Preto grandes psicodramatistas que trabalhavam com grupo, a gente teve a Nízia da Silveira nos grupos terapêuticos, né? Saúde mental. Então, a gente tem um histórico já suficiente para as pessoas conhecerem um pouquinho e, né, o conhecimento talvez aí está mais presente. Agora, na tua experiência com grupos, por que você acha que hoje a gente não tem tantos grupos quando a gente tem essas vantagens, né? De aprendizado, até de custos, né? Pois é porque a Bia, ela tem uma expressão que eu gosto muito, que o entendimento que tem-se hoje no âmbito, mesmo no âmbito leigo ainda mais, mas mesmo no âmbito profissional, muita gente ainda entende a terapia de grupos como a prima pobre da terapia individual, sabe? Como se fosse assim, só para juntar muito... Acho que o foco ainda recai muito no entendimento do senso comum de que a terapia em grupo é só para ter vários atendimentos ao mesmo tempo, por escassez de recursos, sabe? E claro que a gente está no Brasil e a gente sabe que, sim, nós temos escassez de recursos, né? Mas não é essa a questão, né? Mas a terapia em grupo hoje ainda é vista como algo que não é personalizado para você, e isso é visto como algo negativo, sabe? E se ela é vista desse jeito, com certeza é por falta de informações a respeito, de informação, né? Porque imagina no nosso sistema de saúde, se as pessoas pudessem ter o acesso a isso. Quantos pacientes a mais conseguiriam ter o atendimento psicoterápico que hoje eles não conseguem ter na rede? Exato. Né? Então, a gente começaria a viabilizar muitas coisas que hoje não existem. Exato. Né? E ainda mais, pensando nisso, pensando que grupos, por exemplo, não é o único contexto, mas em instituições públicas tem um potencial muito grande para a gente aplicar grupo, né? E o que a gente vê muito os profissionais que estão inseridos nesses contextos não têm formação para trabalhar com grupos. Instituições super reconhecidas, gente, que eu não vou citar. Mas, assim, eu já ouvi casos onde a própria instituição não dá autonomia para o psicólogo, formar grupos da maneira como tem que ser. Então, por exemplo, um princípio que a TCCG coloca é a homogeneidade de objetivos e de composição, né? Então, assim, não adianta você fazer um grupo com um border, uma pessoa com toque, uma pessoa com esquizofrenia e uma pessoa sem nenhum diagnóstico.
não vai dar certo, né? Não, vai influenciar diretamente nos fatores terapêuticos. Não vai acontecer uma coesão, não vai acontecer uma universalidade. Vai ter um monte de outras entraves ali que vão ser muito mais difíceis de manejar, mesmo que você for um terapeuta experiente em grupo. Mas se você não tem a autonomia para fazer um grupo homogêneo, por exemplo, se você tem que atender todo mundo ali naquele horário, como é que faz? Né? Então, esse é um desafio super importante que a gente tem. Isso pensando se o terapeuta tem esse conhecimento. Se o terapeuta, né, se o psicólogo que trabalha ali não tem esse entendimento, pior ainda, né? Fica mais difícil. Tanto que nos workshops que a Bia dá sobre TCCG por aí, ela sempre começa, né, com as perguntas. O grupo é para quê e para quem? Então, assim, não adianta fazer grupo... São grupos para pessoas com depressão? Ok, a gente tem uma homogeneidade. Né? Mas não dá, enfim, muito difícil para juntar tudo isso. Mas imagina se a gente tivesse terapeutas formados em TCCG, tendo todo esse entendimento dos aspectos técnicos, dos aspectos de processo, e tivesse o mínimo de autonomia nas instituições para formar esses grupos, para montar esses grupos, montar as intervenções. Seria lindo. Teria um potencial super grande, super maior, né? Bacana. Eu acho que você já começou a falar um pouco da estruturação do grupo, né? Então, acho que a homogeneidade é uma característica importante para a TCCG, né? Sim, sim. Qual que é o número ideal de participantes? Existe um número fixo de sessões? Pois é, depende. Como que é essa estruturação? Pois é. Eu comentei agora há pouco que a gente tem tipos de grupos, né? Então, a resposta para essas perguntas vai variar de acordo com os tipos de grupo. Então, assim, a gente tem grupos de apoio, que são aqueles grupos que a gente faz, por exemplo, em salas de espera de ambulatório, né? Por exemplo, para cuidadores de pessoas com alguma doença, ou pessoas que estão ali passaram por tratamento da doença, mas ainda precisam lidar, às vezes, com questões paliativas. Então, são grupos de apoio. Esses grupos, eles não são tipicamente fechados, né, que a gente chama. Os grupos fechados são aqueles que começam e terminam com as mesmas pessoas. Os grupos de apoio não, são grupos que podem ser abertos, não tem um número fixo de sessões, ele só acontece toda semana, mas vai sai entra sai tá? A TCCG não tem muita literatura, não é a maioria da literatura em TCCG em grupos de apoio, tá? Não é tão comum, apesar de nós termos alguns exemplos bem legais, promissores na literatura já. Então, o grupo de apoio não tem, por exemplo, um número de participantes daí, né? Ele começa, termina, entra, sai e tá tudo bem. E também não tem um número de sessões fixo, indicado. Agora, quando a gente entra em grupos por exemplo, o segundo nível, né, é o grupo de psicoeducação. Grupos de psicoeducação são grupos onde passa-se informação sobre a condição daqueles pacientes e tratamentos que são efetivos para aquelas condições, por exemplo. Então, grupos de psicoeducação para ansiedade. A gente vai falar um pouco sobre ansiedade, vai explicar como a ansiedade funciona, o que funciona para a ansiedade, quais tratamentos são mais indicados, tá? Os grupos de psicoeducação, eles podem ser grupos maiores, né? Mais de 15 pessoas, por exemplo, uma média aí. E, tipicamente, podem ter mais sessões, ou serem mais curtos até, né? Ter aí 2 semanas, 3 semanas, dependendo do tanto de sessão por semana, tá? O grupo de apoio, eu não falei isso, mas assim, a gente não tem... as sessões não são estruturadas, né? Num grupo de apoio. Você vai ali lidar com as demandas daquele momento ali do paciente. Não tem sessões pré-estruturadas. Um grupo de psicoeducação já tem, né? E isso vai se complexificando conforme os tipos de grupo, né? O próximo nível seria os grupos de orientação e treinamento, que aí são grupos que envolvem psicoeducação e técnicas para trabalhar aquela demanda. Então, por exemplo, grupos para ansiedade podem ser grupos de orientação e treinamento, onde a gente treina técnicas de manejo, né? Mas também tem a psicoeducação da ansiedade, como ela funciona, como ela se retroalimenta. E aí vai mudando, né? Grupos de orientação e treinamento já devem abarcar menos participantes. A gente aceita, assim, o ideal é até uns 12 participantes e sessões de 8 a 12 sessões, mais ou menos, tá? Ou 6, 8, 10 sessões, tá? São sessões que já são pré-estruturadas, já tem um conteúdo antes ali do início da intervenção,
E aí é trabalhado com os participantes. E aí a gente tem os grupos terapêuticos. Aí são grupos que, idealmente, a gente tem menos participantes, aí até uns 8 participantes no máximo. E aí já são grupos onde a gente vai... São grupos fechados daí, né? Quem começou, começa e termina, né? Ninguém entra no meio do grupo, por exemplo. Homogêneos. Que é um grupo mais homogêneo ainda. Por exemplo, um grupo de psicoeducação pode ser mais heterogêneo, né? Pode ser um grupo, por exemplo, de promoção de saúde, que, inclusive, é um meio super bacana aí para expandir, né? Como é que a gente psicoeduca? Imagina se a gente tivesse grupo de psicoeducação sobre ansiedade na escola. Que lindo, né? Então, pode ter mais heterogeneidade. Agora, um grupo terapêutico já a gente precisa ter uma homogeneidade maior. Então, são pessoas que... Não dá para ter um TAG e um fobia social, né? E fobia específica. Não faz sentido, sabe? Então, aí a gente tem que ter essa homogeneidade maior. São um grupo que já dura mais tempo, tá? Normalmente tem 12, por volta de 12 sessões, tá? E menos pessoas para todo mundo poder ter espaço, né, de participação. Então, mais ou menos isso. E a respeito da gestão dessas pessoas, desses participantes do grupo, né? E a gestão da interação deles enquanto em grupo, pensando no grupo terapêutico. Uhum. Como é que funciona isso para a TCC? Pois é. Aí, Ju, é onde entra mais especificamente as competências do terapeuta de grupo, né? Acho que aí é onde o bicho pega. A gente tem algumas competências que vão ser relacionadas a um grupo. Porque depende, né, gente? Tem grupos que vão ser de mais fácil manejo, assim como os pacientes individuais, né? Então, vão ter pacientes que são muito colaborativos, muito abertos, não faltam, tarará. E vão ter os pacientes mais resistentes, mais errantes e tudo mais. No grupo, a gente também tem esses contextos. Então, tem grupos onde... Vamos pensar num grupo fácil, tá? De participantes que são tranquilos, colaborativos, não muito verborrágicos, mas também não muito tímidos, né? Ainda assim, eu vou precisar desempenhar competências específicas de grupo, pensando, por exemplo, no equilíbrio da participação, né? Eu tenho que dar espaço para todo mundo falar. Eu tenho que rodar a palavra no grupo, né? Eu não posso fazer uma palestra, também não posso deixar ser uma sessão individual, né? Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Ainda assim, eu vou precisar construir uma relação terapêutica, né? Fomentar a relação, a coesão do grupo. Eu vou precisar conhecer todos os fatores terapêuticos para que, quando surge a oportunidade do terapeuta fomentar aquilo, para ele não perder essa oportunidade. Então, por exemplo... Fulana trouxe um relato de uma dificuldade que ela tem. É um ótimo gancho para o terapeuta falar, mais alguém se sente assim? Como que é para vocês? Né? Então, eu preciso saber sobre esses fatores terapêuticos, todos eles, para fomentar aquilo e poder justamente trazer a grande vantagem da modalidade grupal, que é essa, né? Isso num grupo colaborativo, entre outras coisas, tá, gente? Então, entre outras coisas que depois a gente vai surgir aí. Mas a gente também tem que levar em consideração grupos que são mais desafiadores e com perfis de pacientes que são mais desafiadores também. Então, às vezes, não é nem o grupo todo, né? É raro ter um grupo todo onde são todos os pacientes muito, muito resistentes, muito difíceis, mas não é incomum aparecer em grupos com participantes que assumem papéis difíceis. E aí, esse é um ponto que a gente sempre frisa em todas as publicações que a gente faz de TCCG, né? Não é que a pessoa é difícil na vida. É que o papel é do grupo, não é da pessoa. É que a pessoa, naquele grupo, naquele contexto, ela assume um papel que acaba dificultando um pouco a dinâmica do grupo. E aí o terapeuta vai precisar manejar. Ou os terapeutas, né? Porque tem um terapeuta e um coterapeuta normalmente. A gente coloca que, assim, dificilmente vai ser uma pessoa que assume uma característica muito diferente da própria personalidade. Então, por exemplo, a gente tem o papel do arrogante. O que é o arrogante? É aquele participante que tudo que eu faço está certo, que os outros fazem está errado, desafiam o terapeuta, diz que o terapeuta não sabe o que ele está dizendo, desafiam comentários dos outros participantes. Isso gera um ruído na coesão grupal, na relação ali, né? Então, o terapeuta vai precisar manejar. Não significa que essa pessoa seja arrogante o tempo todo na vida dela, tá? Mas também
pode ser que ela já tenha alguns traços que acabam sendo potencializados no grupo e aí ela acaba assumindo esse papel. A mesma coisa uma pessoa tímida. Uma pessoa tímida pode assumir o papel do calado no grupo, que é um perfil difícil de manejar também, né? Então, aquela pessoa que está ali no grupo, mas não fala nada. Também gera ruído na coesão, né? Tá todo mundo aqui participando e essa pessoa aqui rola um estranhamento entre os outros participantes, né? Fora que a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, se ela não está se identificando, se ela está se sentindo oprimida, se ela está se sentindo julgada, se ela sente que ali não tem nada a ver com ela. Então, a gente vai precisar manejar isso também. A gente tem o errante, né? Que é aquele participante que vai uma sessão, falta outra, chega atrasada, sai mais cedo, atrapalha não só a sessão em si, mas também gera também diminui a coesão, né? Porque aquela pessoa, ela tá ali, mas ela não tá, ela perde o conteúdo, depois ela não sabe do que eles estão falando, não tem a mesma natureza de relação. Então, precisa saber manejar esses perfis. Então, todos os capítulos de livro, artigo que a gente produz com a Bia, lá no LAPIC, vão falar inevitavelmente sobre esses perfis. Então, são essas competências aí que a gente vai precisar manejar. Ótimo. Estou aqui lembrando, eu já fui paciente de um grupo há anos atrás. E aí, enquanto você está falando, a única coisa que me vem à mente é como é que seria eu participar desse mesmo grupo que eu participei há anos atrás, agora com as redes sociais. Ah, menina, então. Né? E aí, como é que fica esse manejo? Né? Porque existe o evento que ocorre ali dentro do grupo e esses pacientes, eles saem e hoje a gente tem o advento das redes sociais. Sim, a gente tem. Aí, inclusive, no livro de TCC online, aquele livro que a Bia lançou em organização com a Karen, a gente tem um capítulo sobre TCC-G online. Eu estou falando aqui, mas pode ser grupos online, pode ser grupos não online, tá, gente? Mas, enfim, nesse capítulo a gente colocou esse adendo sobre, por exemplo, grupos de WhatsApp, né? Porque, às vezes, as pessoas do grupo, elas mesmas querem fazer um grupo de WhatsApp ali, do grupo. E aí, pode ser uma faca de dois gumes, né? Por exemplo, isso que eu nem tenho no Instagram ainda, né? Por exemplo, mas o grupo do WhatsApp é uma coisa que a gente sempre discute, né? Por quê? Primeiro, o ideal é que não tenha o terapeuta nesse grupo. Até, gente, por questões assim... E que esse grupo tenha regras, tá? Por quê? O que pode acontecer? Um falou que vai faltar. O outro, eu também não vou poder ir. Aí eles veem que já vai ter menos gente. Aí o outro fala, também não vou. E aí não vai ninguém. Então, tem o efeito manada. Tem a questão de que, muitas vezes, sai o foco do tema, entra em questões políticas, que muitas vezes vai divergir. Vai entrar em... outras... Vou colocar outras coisas aqui no grupo. Minha prima vende um negócio aqui. Então, assim, o grupo também é um grupo fora da sessão, né? Então, isso... E lá, o terapeuta não vai ter esse manejo o tempo todo, né? Por isso que a gente não coloca o terapeuta, porque daí eles assumem esse risco de maneira consciente... mas a gente aconselha, se for fazer, porque a gente não controla ninguém, né, gente? Pode ser que eles queiram fazer o grupo e a gente não tenha nenhuma influência sobre isso. Mas a gente aconselha que esse grupo tenha algumas diretrizes. Então, por exemplo, só falar sobre questões do grupo, que seja um grupo, de repente, para informar imprevistos. Eu falo que é uma faca de dois gumes porque, às vezes, a gente tem benefícios. Por exemplo, às vezes, se for um grupo... que tem uma boa dinâmica ali, um incentiva o outro. Não falta não, vamos lá. Porque, às vezes, um está desmotivado. E já aconteceu. Nos grupos que a gente fazia na USP, de reeducação alimentar, não tinha o grupo do WhatsApp nem nada na época, mas, na época, a gente via esse movimento acontecer, que era muito legal, que vinha muito do processo terapêutico. Uma delas falava que não ia, porque aquela semana comeu muito, não queria ir lá no grupo contar que tinha... comido muito e tal, estava desgostosa ali. E aí, as outras que estavam ali na comunidade USP, eles se encontravam e falavam, não, você vai. Aí eles iam de carro, buscavam o fulano lá na Filô, na Educação Física, sei onde, e levavam para o grupo. Então, aí era um movimento legal. Mas é uma faca de dois gumes, Ju. E aí entra a questão das redes do Instagram, né? Eu vou saber o que acontece na sua vida, na vida do terapeuta, na vida do paciente. E aí, esse é um ponto que tem que ser trazido para a discussão do grupo sempre que surgir, né? Então, por exemplo,
de novo, nós não temos controle, né? Eles que vão permitir se eles deixam as pessoas do grupo seguirem, não seguirem e tudo mais. Mas se a gente percebe que surge algo na sessão que está relacionado com um possível conteúdo de fora da sessão, a gente precisa trazer isso para a discussão do grupo e jogar para o grupo inteiro discutir. Então, essa é uma habilidade que o terapeuta de grupos tem que ter. Nada pode ficar debaixo da mesa, né? A gente pode dizer, fulano, eu estou com a impressão que você está querendo trazer alguma coisa, que está te incomodando, aconteceu alguma coisa por fora que você queira compartilhar com o grupo. Então, todo desconforto precisa ser manejado, né? Como se fossem as DRs aí que a gente tem com os nossos pacientes individuais. Você já realizou um grupo online ou participou, acompanhou? Já. Eu só fico lembrando das aulas online que os alunos colocam a câmera fechada. Então. Como é que é lá? Pois é. Isso já entra no contrato. Então, todo grupo que a gente inicia, a primeira sessão necessariamente um dos tópicos é o contrato terapêutico, né? O contrato do grupo. Nos grupos online, tem que ter no contrato que tem que ter câmera aberta. Porque senão não tem coesão nenhuma, né, gente? Gente que dá aula e a gente fica com as câmeras fechadas, a gente sabe como é que é. É muito frustrante, né? É muito difícil. Não tem interação, né? Então, a gente já coloca no contrato que tem que ter câmera aberta. Então, por exemplo, se você não vai ligar a câmera, a gente precisa manejar, a gente precisa conversar individualmente com essa pessoa, se ele não liga a câmera ou se ele não está disposto a ligar a câmera. E aí a gente vai discutir resolução de problemas ou que outras formas a gente pode viabilizar a participação dele, mas tem que ser com a câmera aberta, ou se o grupo não é para ele. Né? Deve ser um enorme desafio e deve ter aquela pessoa que faz terapia do carro também. Tem. Então, todas essas questões daí relacionadas ao online, gente, aí é toda uma discussão à parte, né? Então, no contrato, a gente precisa combinar coisas do tipo. Tem que ter um ambiente privado para você fazer, porque tem isso, né, gente? Quando a gente faz o grupo presencial, a gente controla o ambiente. A gente tem menos controle do ambiente virtual, né? Então, a gente precisa colocar no contrato de que a pessoa precisa estar num ambiente que ela tenha privacidade e que garanta a privacidade das outras pessoas do grupo, né? Então, assim, e aí vamos supor que a gente escute ruídos suspeitos ali com aquela pessoa do grupo. A gente aborda isso, né? Tem um autor que fala sobre terapia de grupo online. Ele fala assim, ó, coisas que você percebe no ambiente ali online precisam ser trazidas. Por exemplo, passou um gato. Às vezes é só o gato, você e o gato no seu quarto, tá tudo bem. Mas o terapeuta não pode deixar passar despercebido, entende? Porque aquilo pode gerar interpretações nas pessoas. Será que é só o gato que tá passando ali? Né? Então, a gente aborda isso no grupo, a gente aborda isso individualmente. Depende ali do manejo, né? Mas é desafiador, assim. Então, tem que ter um contrato específico para a modalidade, se a gente estiver falando de uma intervenção online, né? Então, tem que ter uma boa conexão de internet, porque também tem isso. Tem gente que tem conexão muito ruim e impossível, né? Tem que ter contrato relacionado às vezes, como é que a gente vai ter a dinâmica das falas. A gente pode usar aquela coisa de levantar a mão. Uhum. Porque se todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, trava, a gente não escuta, tem interferência. Então, tem algumas especificidades. No online, tem que ser sessão um pouquinho mais longa, porque a gente tem que contar com alguns imprevistos técnicos, né? A gente tem que combinar como é que vai ser o procedimento caso o terapeuta caso caia a conexão de um outro paciente. Então, tem todas essas especificidades que estão no capítulo lá também. Bacana. E como que os participantes na TCCG reagem a algumas coisas que são características da TCC individual? Por exemplo, passar uma tarefa de casa, fazer um exercício cognitivo em grupo, como eles aderem também bem? Qual que é o desafio em relação a isso? Ju, é desafiador do mesmo jeito, né? Por exemplo, a tarefa de plano de ação, né? O plano de ação, tem muita gente que não faz. E aí, a gente tem que ter cuidado para manejar isso. Então, por exemplo, depende se por exemplo, se eu estou no início do grupo. O grupo ainda não é um grupo tão coeso, né? As pessoas não se conhecem tão bem ainda. Então, é desejável que eu passe pessoa por pessoa pedindo o plano de ação? Talvez eles fiquem mais inibidos de falar, eu não fiz. Ou então, talvez ele até fez e não queira compartilhar, porque ele ainda não se sente à vontade naquele grupo para compartilhar. Então, num primeiro momento, a gente permite uma flexibilidade maior nesse sentido, porque tem os participantes que são super adequados, muitas vezes, e eles fazem os planos de ação. E aí, a gente, inclusive, usa isso, pensando no grupo, que a gente reforça super aquela pessoa.
E, num primeiro momento, a gente não puxa aquela pessoa que não fez. Ah, você não fez? Né? Não. Usa as pessoas que fizeram para ocupar aquele tempo que é reservado para a retomada do plano de ação, discute, né, consolida os conhecimentos que a gente conversou na sessão anterior, reforça os benefícios daquela pessoa ter feito o plano de ação, o que foi bom para ela. E aí a gente pode até usar isso para puxar já os outros participantes que talvez eles não fizeram o plano de ação, mas eles passaram por situações mais ou menos parecidas que eles podiam implementar. Ou, às vezes, não fizeram na hora, tipo assim, não anotaram o RPD, que vamos supor, foi a tarefa. Mas ele pode falar ali na hora. Ele pode fazer o RPD na hora com a gente. E aí a gente pega isso. Claro que se você o grupo vai avançando e são sempre as mesmas pessoas que nunca fazem o plano de ação, aí a gente pode intervir mais diretamente. A gente pode, num primeiro momento, de uma forma mais sutil, a gente faz aquela retomada de grupo sobre a importância do plano de ação, né? E depois, se necessário, a gente aborda individualmente a pessoa com a confrontação empática, né? A resolução de problemas, a necessidade de fazer. Por que está difícil? Se tem alguma coisa que a gente possa fazer para facilitar o plano de ação. Às vezes a pessoa precisa de um recurso a mais ali, a gente pode ajudar, tá? Então, a gente faz dessa mesma forma. Assim como a gente faz no individual. Né? Mas em grupo a gente pode usar esses fatores ali para... quando a gente usa o reforço daquele participante, isso tem um efeito, né? Sim. Nos outros participantes. E qual foi a outra coisa que você comentou, Ju? Que eu achei isso, a respeito da tarefa de casa, a respeito dos exercícios cognitivos em grupo. Pois é. Aí que tá. Vai exigir uma exposição, né? Por exemplo, às vezes a gente faz roleplay de 2 pessoas para o grupo todo. É um exercício super comum. Só que aí a gente vai fazer isso num momento em que o grupo já se sente mais à vontade consigo mesmo. Então, por isso que a coesão é um fator terapêutico muito importante e que perpassa por outros fatores terapêuticos, né? Então, a pessoa precisa se sentir segura naquele ambiente, não julgada. Por isso que a gente tem que manejar as pessoas que são difíceis, por exemplo, ali, né? Porque se tiver uma pessoa julgadora, né? Com uma postura mais intimidadora ali no grupo e o grupo se sentir intimidado, vai ser mais difícil, por exemplo, uma exposição, né? Então, a gente tem que fazer isso quando o grupo é coeso. Por isso que é tão importante, saber esses fatores terapêuticos. Porque, quer um exemplo? Eu atendia uma paciente no individual e ela entrou para um grupo de habilidades em DBT. Só que era um grupo que não era um grupo fechado. Então, assim, ela entrava no grupo, já tinham pessoas lá que estavam no grupo há muito tempo. Tinham ali sessões estruturadas, né? Hoje a gente vai falar sobre habilidade tal, hoje é habilidade tal. Só que era um grupo super heterogêneo, não era um grupo fechado, e para essa modalidade, como é um grupo, pensa num grupo de habilidades em DBT, é um grupo, se não de orientação e treinamento terapêutico, pelo menos de orientação e treinamento, né? É um grupo que tem um grau de envolvimento afetivo, um investimento ali, né? Você precisa treinar as habilidades, você precisa compartilhar experiências pessoais. E a minha paciente, ela absolutamente não quis permanecer no grupo. Ela não se sentiu pertencente. Ela estava ali com pessoas com demandas muito diferentes das dela. Ela não se sentiu à vontade para falar. Ela era o participante calado. Ela só ficava ali à deriva do grupo tanto que ela não permaneceu, né? Então, não teve esse manejo, né? Tanto na hora de estruturar o grupo, né? Porque começa daí, do pré, né? Tanto quanto esse manejo na sessão. Não teve, zero manejo, né? Então, era assim, eu estou passando coisas aqui para vocês aprenderem, né? Isso ela podia ter visto numa aula online. Sim. Né? E você poderia compartilhar com a gente alguma experiência, assim, marcante, de algum grupo que você já supervisionou, que você já participou como terapeuta ou como coterapeuta? Sim, acho que tem várias, assim. Acho que a primeira que me salta aos olhos, assim, lá na USP a gente fazia um grupo terapêutico de reeducação alimentar, que era o Prometa, né? Começou com o ProUSP, virou Prometa. Era um grupo multidisciplinar. A gente começava com a parte da psicologia, depois era uma parte da sessão onde a líder da sessão era a nutricionista e depois tinha uma parte de intervenção da educação física.
Então, era muito bacana. Era um grupo de 2h30 de duração, 12 sessões, que inclusive agora saiu o manual do Prometa, pelo LAPI, que a gente participei da autoria do manual. Quem tiver interesse, fica super a dica. E era um grupo que, assim, era formado por pessoas que tinham o interesse de perder peso, porém a meta não era a perda de peso, era a mudança do comportamento alimentar. E é uma consequência que era comum e era também um objetivo secundário, era a perda de peso. Mas a gente já teve que intervir, inclusive, nisso, porque muita gente ia para o grupo esperando perder muito peso. Enfim, a questão era um grupo que tinham todos esses perfis aí, já apareceram todos esses perfis difíceis que eu comentei, mas era um grupo que, quando a gente manejava, tinha algumas desistências no meio, começava com bastante gente e tinha algumas desistências. Mas quem ficava era um grupo muito coeso, assim. Eles se ajudavam, tanto que teve esse exemplo aí que eu falei, né, da senhora que passou para buscar a outra, para não deixar ela faltar, foi desse grupo. Então, era muito bacana, assim. E aí teve uma vez que, no final do grupo, na última sessão, a gente sempre reservava a última sessão para um fechamento, para uma retomada ali do conteúdo, né, um resumo, tudo que a gente fez, e os fechamentos, feedbacks e tal. E aí uma pessoa levou um potinho, assim, que cabia o tanto ideal de pipoca que a Nutri tinha passado, e ela queria sortear entre uma das pessoas do grupo ali, como, não sei, foi um fechamento fofo, sabe? Porque acho que destacou muito a ligação que eles tinham entre si, né? A atração que os membros sentem, né, uns pelos outros. Essa é a coesão. E aí foi tão bacana que, assim, não foi uma coisa que a gente combinou, não foi nada, ela só apareceu, o participante só apareceu com essa iniciativa. E aí, para mim, ficou muito esse sentimento, assim, quentinho, e que eu percebi nos participantes, e foi muito legal. Foi acho que foi muito simbólico, porque simbolizou tanto a flexibilidade de poder comer a coisa gostosa que a gente discutia, né? Era uma questão conceitual ali que a gente trabalhava, quanto essa questão da relação entre eles, né? Já encontrei vários membros desse grupo depois, porque era a comunidade USP, né? E a gente estava na USP. Fiquei na USP por muito tempo. Então, eu encontrava eles no restaurante, não sei aonde. E encontrei com um deles lá, e eles sempre lembram da gente. E aí, eles contam os resultados. Olha, perdi não sei quanto, e estou assim ainda. Estou andando de bicicleta todo dia. Então, eu ouvi a manutenção, né? Porque o grupo era sobre isso, assim, né? A gente tinha muitos participantes que vinham, por exemplo, de dietas muito restritivas. Então, a gente sempre pedia na anamnese um histórico. Conta aí o histórico, né, dessa questão com o teu peso, com a tua alimentação. E aí todo mundo falava, olha, já tentei de tudo, tentei isso, tentei aquilo, fiz a dieta da lua, da pedra, não sei o quê. E aí nada funcionava. E eles vinham para o grupo meio que assim, vamos ver se isso aqui funciona, né? E a proposta era uma reeducação, era uma proposta diferente. E aí eles... o foco era na manutenção, né? Então, que a gente implementou depois, mais estruturadamente, estratégias para as fases da mudança, né? Na ação, então, eles viam muito na contemplação, tinham dificuldade de manter a ação, mas a gente queria focar na manutenção. E esse era o desafio, né? Porque muita gente conseguia fazer dieta, emagrecia e depois ganhava de novo. Emagrecia e ganhava de novo. Ou mudar, não conseguia manter hábitos saudáveis, né? Que esse era o nosso foco. E aí, depois que a gente encontrava... Inclusive, a gente fazia sessões de follow-up com eles, né? A gente fazia depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano. E aí, era muito bacana, assim, que o pessoal que voltava conseguia relatar, conseguir manter, né? Então, isso era muito significativo para a gente. Lembravam das outras pessoas do grupo, eles mesmos combinavam coisas no final, entre eles, né? Então, era muito legal. Bacana. Na terapia individual, a gente vê muito aquele paciente que fica com a gente por um tempo, ele finaliza aquela queixa, finaliza aquele processo, vai embora e depois de um tempo, depois de alguns anos, ele volta com uma outra queixa, uma nova queixa e retoma o processo. Uhum. Na terapia em grupo, os pacientes voltam a procurar a terapia e pedem para que seja em grupo novamente? Como que é essa experiência? Boa pergunta, Ju. Assim, essa é uma diferença importante entre a terapia individual e a de grupo, né? A terapia individual, a gente já pressupõe que ela tem um processo, né? De começo, meio e fim, a prevenção de recaída e tudo mais. Só que o grupo, tipicamente, eles são intervenções mais breves, né? Então, ele é um grupo que tem, por exemplo, 12 sessões.
semanais. Então, ela dura 12 semanas. Isso já é pressuposto na TCCG, tá? O grupo tem que acabar. Porque ele para de ser efetivo depois de um tempo, se ele não tem um fim previsto, tá? Essa é uma questão técnica de grupos de TCCG. Mas a gente sabe que, muitas vezes, o grupo ele não dá conta de todas as demandas individuais, né? A gente tem já muitas pesquisas que mostram redução significativa de sintomas, né? Por exemplo, grupos de ansiedade são efetivos, né, em redução de sintomas de ansiedade. Mas a gente tem pacientes que têm outras demandas, assim como na TCC individual, né, gente? As pesquisas que a gente tem são pessoas que são triadas, né? A validade interna e a externa é muito diferente, né? No grupo, a mesma coisa. Então, a gente tem muitos participantes que têm necessidades diferentes. Tanto que, quando a gente quando a gente vai escrever sobre grupo, a gente sempre coloca que tem a fase pré-grupo, a fase da intervenção, né, das 12 semanas, e tem a fase pós-grupo. Na fase pós-grupo, o que a gente tem? Pós-teste, né, a gente tem que avaliar o grupo, qualitativa e quantitativamente, e a gente tem os encaminhamentos, né, que muitas vezes a gente tem que fazer. Então, às vezes, alguns participantes terminam o grupo, eles têm ganhos, mas eles ainda têm necessidade de demanda. Então, é super importante, estar nas competências do terapeuta de grupos também, a gente fazer os encaminhamentos, saber identificar essas demandas remanescentes e fazer os devidos encaminhamentos. Pode ser para um outro grupo, pode ser para uma intervenção que não é psicológica, né? Pode ser para uma terapia individual, e acontece. E aí, muitas vezes, a gente tem aí, como a gente já tem uma relação boa, né, ali um vínculo terapêutico a partir do grupo com os pacientes, eles tendem a aderir, né? Agora, deles voltarem para o grupo, a gente não... que o formato que a gente fazia lá na USP não tinha muito tinha muita rotatividade, exatamente. Tanto que a gente tinha fila de espera, né? Então, tinha pessoas que queriam fazer de novo. Aí, a gente até falava, olha, se sobrar a vaga, se houver desistência, tudo bem. Mas a gente queria dar prioridade ali para a lista de espera, né? Mas, assim, o que a gente via muito é que chegava no final da sessão, no final do grupo, ninguém queria que o grupo acabasse, né? Por isso que é legal, assim, os que ficam até o final, ficam de forma coesa, senão eles saem, né? Se o grupo foi até o final, o grupo... houve uma relação, né? Houve uma coesão. Isso que é legal. E aí, quando tem uma coesão, eles têm sempre esse processo meio de luta, assim, do fim do grupo. O grupo está acabando, como vai ser? E a gente aproveita esses sentimentos para catarse, processamento ali, ventilação dessas emoções. A gente trabalha. Tanto que a gente trabalha isso, inclusive, na prevenção de recaída, né? Por exemplo, no Prometa, a gente fazia um grupo no primeiro semestre e um grupo no segundo semestre. No primeiro semestre, terminava em junho. O que ia ter? Festa junina. Que é terrível, né, gente? Assim, a gente tem muitas comidas gostosas disponíveis. E eles previam esses desafios, né? E no segundo semestre tinha fim de ano também, que era um monte de confraternização, festa de fim de ano e tal. Então, a gente aproveitava... E eles manifestavam, assim, um pouco de ansiedade com o término do grupo, mas também um desejo de manter o grupo. Mas aí a gente aproveitava isso, aproveitava sessões de follow-up, inclusive, e já estava pressuposto no fim, né, das últimas sessões, a prevenção de recaída, né? Que a gente trabalhava, terminando o grupo, quais vão ser os desafios que vocês vão perceber? E aí, com base naquilo que a gente aprendeu aqui no grupo, nas estratégias, que estratégias vocês vão usar lá nas confraternização da família? Vamos lá. Aí a gente retomava isso. Então, era legal, era uma coisa que ajudava um pouco. Sabe? Existe uma questão que eu vejo muitas vezes sendo colocada quando se falam das pesquisas de clínica, né, que tem como objetivo aí investigar questões da clínica, que dizem, né, alguns colocam como um viés de que o nosso público, quando a gente faz pesquisa, é um público diferente, engajado, muitas vezes do próprio meio acadêmico, e que, na prática, quando a gente vai fazer a pesquisa, seja um grupo individual fora do ambiente acadêmico, a prática é diferente, porque o público tem um engajamento bem diferente. Você percebeu essa diferença em algum momento? Aí Henrique, entra acho que é uma competência. A gente que fez a pós no estricto sensu com a pesquisa, a gente já entende, né, que aquilo que eu falei, a diferença entre a validade interna e a validade externa nas pesquisas em psicologia, né? Então, a gente sabe que numa pesquisa em psicologia, a gente não vai ter... A gente tenta controlar as variáveis, mas não são muito controláveis, né? E, às vezes, assim, como eu falei, às vezes a gente, para fazer pesquisa em depressão,
o que funciona na TCC em depressão? A gente tria essas pessoas antes, a gente pega pessoas exclusivamente com depressão. Na vida real, não são pacientes só com depressão, né? Pacientes com depressão, ansiedade, outros transtornos de personalidade, outras demandas do ambiente, enfim. A questão isso invalida, né, a pesquisa? Não invalida, né? Por isso que hoje a gente fala tanto da formação do terapeuta e também da questão dos processos, né? Acho que por isso que a gente tem caminhado muito para a lógica de processos. Por quê? A pergunta que levou a essa lógica, né, foi aquela pergunta feita, que é a seguinte. Qual o tratamento ofertado por quem para este paciente é o mais efetivo? Né? Então, percebe que a gente está levando em consideração muitas variáveis ali que... É isso, né? Não basta eu ser um terapeuta em TCC muito bem fiel ao modelo se aquele paciente, às vezes, tem características X, Y, Z que não vai bater, né? Então, assim, é por isso que hoje... Aí que tá, a gente tem uma pesquisa que trouxe Por isso que é um histórico, né? Foi super importante. A gente ainda precisa saber que pacientes deprimidos respondem bem à ativação comportamental. A gente precisa saber disso. É bem aquilo que você falou, mas não é só isso, né? Hoje em dia, a gente já tem outra forma... A gente está caminhando, né, para uma forma de trabalhar que vai além, né, do diagnóstico. Mas a gente precisa dos protocolos, né? A gente precisou, né, desses protocolos e das pesquisas. Por mais que elas sejam... que elas têm uma validade mais interna ali, né, entre si, do que externa, né? Entra muito nesses pilares das práticas baseadas em evidências, das escolhas que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Por isso, acho que a terapia baseada em processos, ela não é descolada da PBE, né? Pelo contrário, uma não funciona sem a outra, né? Então, a gente precisa saber quais são as evidências, só que a gente também precisa dominar processos que vão atender melhor aquele paciente, com a expertise que aquele terapeuta tem, né? Então, por exemplo, não adianta também eu querer... Que nem... Essa é uma discussão que eu tive com uma supervisionanda minha. Ela veio de uma formação com vários buracos, tá? Só que ela acabou tendo uma formação inicial em terapia do esquema. Não foi que nem a minha, por exemplo, que eu tive a TCC clássica, depois eu fiz a formação em esquema, depois a gente vai formando nas contextuais e tal. Isso por si só já gerou uma super confusão na minha vida que eu tentei aí, né, que a gente tenta sintetizar. Mas essa minha paciente, por exemplo, ela veio de uma... essa minha supervisionanda, ela veio de uma formação em esquemas, só que ela entra muito em contato com estratégias, né, hoje em dia já, como a gente falou da disponibilidade, assim, com estratégias do DBT, da TCC clássica e tal. E aí ela tem bastante dificuldade. Então, por mais que ela venha na supervisão ali, querendo aplicar técnicas XYZ, mas qual que é a expertise dela? Eu vou conversar com ela, vou passar para ela aplicar técnicas da DBT com o paciente dela? Se a expertise dela ainda não está nesse ponto, entende? Então, tá. Isa, poderia ver um caminho por aqui, mas a gente sabe que não tem um caminho só, né? Eu vejo esse caminho porque a minha formação me levou a ver por esse caminho, mas como é que a gente faria isso pensando numa lógica de esquemas, por exemplo, que é a formação dela? Dá para a gente pensar nisso. E são ferramentas diferentes que podem, com um bom conhecimento do terapeuta, ser manejadas para o objetivo que se espera, né? Exatamente. Tanto que ela é uma pessoa que ela é super angustiada com a formação dela, ela se sente muito insegura na prática clínica, né? E aí, a última supervisão que a gente teve foi para discutir, não para discutir caso, não para discutir técnica, mas para discutir a formação dela, né? Em que ela veio com essa dúvida, Isa, será que eu me embrenho em esquemas ou será que eu faço uma formação, né, nas TCCs aí, né, e tudo mais? E aí eu coloquei para ela, eu acho que as duas têm vantagens e desvantagens, né? O custo-benefício de cada uma vai ser diferente, uma vai ter vantagem X, outra vai ter... São caminhos, mais de um caminho válido, né? Mas é muito legal que, assim, você vê, ela está fazendo uma gestão da formação dela, ela está buscando isso. Isso é muito fundamental, né? Essa é uma competência importante para o terapeuta. Ela sabe que ela tem uma lacuna. E ela trouxe para a supervisão, juntas a gente, no empirismo colaborativo, juntas a gente pensou, né, como é que a gente pode suprir essa lacuna dela. Né, uma coisa que eu trouxe para ela, eu falei, olha, se a gente for se embrenhar em esquemas, vamos aprender a conceitualizar em esquemas. Quais são os esquemas, quais são os mecanismos de
de manutenção de cada esquema, como é que esse paciente está resignando, ele está evitando, ele está hipercompensando. Ela não sabe identificar isso, apesar dela ter um entendimento de várias técnicas de esquemas. Mas ela tem muita insegurança na prática clínica. Aí, às vezes, a gente ia por uns... né, ela ia por uns caminhos de que ela aplicava uma reestruturação cognitiva. Então, assim, não é que está errado, mas o raciocínio clínico dela ainda estava muito fragmentado, esfiapado ali, né? Então, eu falei, tudo bem a gente se embrenhar em esquema. Então, vamos se embrenhar em esquemas, mas vamos do básico, né? E isso que você está falando, acho que é muito importante. Eu acho que tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui a gente agora, com certeza passa por esse sofrimento, que acho que resulta nessa compra compulsiva por qualquer coisa de curso para aprender de tudo. Sim, que dica você daria para essa pessoa que está agora lá, né, em casa, pensando o que fazer? Como que seria um percurso lógico que fizesse mais sentido para que essa formação dela não tivesse tantos buracos aí teóricos? Olha, eu avaliaria assim, ó. Qual foi a minha formação de base, né? O que eu já tenho agora, né? A minha graduação, eu tive muita TCC clássica, beckeniana, por exemplo. Tudo bem? Não, a minha formação, eu fiz mais estágio em esquema. Tudo bem, vamos partir do que a gente já tem. E, num primeiro momento, né, pensando que você é um terapeuta iniciante, né? Pensando aí se você se identifica como terapeuta iniciante, vamos investir... no básico de alguma abordagem base, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma formação em TCC clássica, vamos numa especialização em TCC. Hoje em dia, as especializações, elas têm, né? Também conteúdos relacionados às contextuais. Hoje em dia, é raro ter uma especialização unicamente beckeniana, né? Assim. Então, ok, faça uma especialização. Né? Em esquema, tudo bem, vamos supor que a sua formação inicial é em esquemas, faça uma especialização em esquemas, domine, num primeiro momento, essas abordagens, né, enfim, né, braços aí, né, para depois a gente expandir para outras formações, para acoplar no teu entendimento, mas precisa ter uma conceitualização de base, né, que seja em esquemas, que seja em TCC clássica, que seja na DBT, mas vamos investir em aprofundar os conhecimentos naquele braço, tendo principalmente uma conceitualização. Porque depois as técnicas de mudança, aí a gente pode se lançar em outras... a gente pode, por exemplo, no grupo de ansiedade, a gente usa a técnica da compaixão. Mas a gente trabalha com o modelo cognitivo da ansiedade. A gente entende quais são as principais crenças que estão associadas à ansiedade, né? A ansiedade é uma percepção de ameaça e que muitas vezes a gente tem a tendência de evitar, luta ou fuga, né? E aí, como é que isso se aplica? Tudo bem, a gente entende isso. Como é que e aí a gente faz em grupo, né? A OLAPIC faz em grupo o grupo de ansiedade. Então, a gente psicoeduca o modelo da ansiedade, a gente acopla os exemplos da vida do paciente dentro deste modelo da ansiedade, como que é para cada um deles, entendendo que tem algo em comum, porque toda a ansiedade funciona dessa forma, com as especificidades de cada um. Mas a gente, por exemplo, nas sessões mais voltadas para intervenção, a gente tem técnicas da TFC, a gente tem técnicas da DBT, né? Mas a gente entende a ansiedade, por exemplo, a partir do modelo cognitivo beckeniano. Ou seja, você que está em casa não precisa fazer a feira na internet. Não precisa. Faça um bom curso, muito bem fundamentado, com boa supervisão, que acho que é o passo fundamental para o que a gente está falando. Né? E o importante é que se aprofundar leva tempo e exige um esforço. Né? As pessoas acho que precisam entender isso, que não dá para se aprofundar em uma palestra de um final de semana. Né? Um aprofundamento leva tempo, um aprofundamento demanda muito estudo. Sim. Um aprofundamento, né? É uma coisa mais complexa do que isso que as pessoas esperam hoje em dia. Né? As pessoas pensam em se formar e já estar prontas com muito pouco esforço. E não é assim que as coisas funcionam. Sim. Né? Não, e aí, gente, é onde elas se frustram, né? Porque, assim, a gente... Sabe quando eu falei do perfil de supervisionando ansioso ou perfeccionista? A gente tem muito isso. Eles se cobram, né? De estarem prontos. Ou eles acham que eles deveriam estar... logo que eles se formam. E assim, que nem eu dou o meu exemplo. Eu já vou fazer 10 anos de formada. E eu tô
fazendo, assim, eu fiz a TCC clássica, fiz a especialização, depois eu fiz a formação em esquemas, agora eu estou fazendo um curso de DBT. E não vai acabar nunca. E não vai eu parar falei, nunca. Quando eu estiver pronto, posso morrer. Eu falo para eles. Então, assim, eu falo sempre para eles, permitam-se estar no processo, né? E aí, entro até com um conceito que é da DBT, que é a dialética, né? Assim, eu aceito que eu não sou um terapeuta que domina tudo, mas aceitar que eu não domino tudo não significa que eu tenho que me conformar e não me formar mais, né? Eu acho que é bem esse compromisso mesmo com a formação contínua, né, Ju? Mas, ao mesmo tempo, sem desesperar, né? Até porque aquilo que eu falei, o básico, eles acham que o básico não ajuda. O básico ajuda muito. O básico ajuda muitas pessoas. Com conhecimento e experiência. O básico muito bem aprendido, muito bem aplicado, né? Então, assim, domina e se permita ir aprendendo. Você não vai dizer se a pessoa quer um tratamento mais rápido, melhor, que ele procure um terapeuta mais experiente, Porque demanda tempo mesmo. É uma coisa que... Nossa, é um discurso, sim, que eu faço para todos os supervisionandos na vida. Respeitar o processo de formação, né? Respeitar o processo de formação. E permitir-se estar nele, né? Porque quando é que a gente vai acabar? Eu não sei quando que eu vou acabar. Muito bom. E se eu pudesse pedir um último recado para o nosso pessoal que está assistindo, acho que uma metacompetência muito importante é aprender a aprender, né? E isso que faz parte aí da carreira, dessa evolução da pessoa enquanto pessoa, que é o terapeuta, e enquanto profissional, né? Como desenvolver essa metacompetência de aprender a aprender? Ai, perfeito. Assim, uma coisa que eu acho que... E esse é um dos objetivos, inclusive, da ESB, né? É justamente difundir práticas que são baseadas em evidências na formação, né? Para as pessoas que estão em casa, por exemplo, eu quero fazer uma boa gestão do meu aprender. O que ajuda? Entrar em contato com quais são as competências necessárias, né? Só de saber quais são as competências, eu já sei, eu posso começar com uma autoavaliação, né? Como que eu entro em contato? Tem os artigos, aí já faz a propaganda, né? Tem os artigos meus com a Bia, com a Janaína, todos os artigos da Janaína Barleta, todos os que eu soltei do mestrado e que a Bia solta hoje, tem quais são as competências necessárias. Mas a gente pode também buscar um supervisor que faça uma formação em supervisão baseada em evidências, né? Então, isso, se entrar no site da ESB, lá a gente tem supervisores associados, que são pessoas que que têm uma preocupação com ser um supervisor que faz uma supervisão baseada em competências e não só no relato de caso, por exemplo, né? Que vai te ajudar a mapear as suas competências, né? E identificar quais são as lacunas, né? Então, eu começaria por aí, né? Fazer essa gestão. Hoje em dia, a gente também tem os instrumentos de avaliação, né? Que tipicamente são usados pelo supervisor, né, para avaliar, avaliar dá uma conotação, né, ruim, mensurar. Mas de fazer a gestão das competências. A gente usa o instrumento para ter uma gestão fiel ali, né, das competências. Então, a gente pode usar esses instrumentos. Eu uso esses instrumentos, por exemplo, com os meus supervisionandos. Então, eu peço para eles, eu passo para eles a responderem para eles mesmos e depois a gente avalia uma sessão, uma transcrição de uma sessão, uma gravação de uma sessão com um instrumento e a gente vai dando feedback, vai discutindo o que poderia ser mais assim, mais assado, faz roleplay. Então, as dicas são, né, busque as diretrizes de competências, faz uma autoavaliação e busca suprir a lacuna. E aí pode ser, eu preciso entender mais sobre teoria primeiro? Não, eu preciso de uma supervisão porque eu preciso aprender a aplicar isso aqui que eu já sei, né? Eu preciso fazer um processo de terapia. Eu preciso fazer terapia, né? Eu preciso fazer um processo de autorreflexão, né? Porque às vezes tem isso. Eu preciso desenvolver mais as minhas competências sociais, né? Então, pode usar essas 4 categorias como base, né? E buscar um supervisor que consiga ajudar a gerir dessa forma, né? Além dos cursos, né? E aí, cursos que também dão essa possibilidade. Muito bom. Excelente. A gente vai querer ouvir falar mais, conversar mais ainda. Uma aula de TCC em grupo, né? Importantíssimo, importantíssimo. Tem novidades a saírem sobre TCCG em breve, gente. Que bom. Depois a gente deixa o link dos artigos, a indicação para o pessoal que quiser saber, a gente deixa na descrição depois aí, para quem quiser acompanhar. Combinado, fechado.
Muito obrigado por estar com a gente aqui, foi muito bom, uma aula sempre, a gente aprende demais também e foi muito gostoso, esse bate-papo passa voando e foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, sempre gosto muito de falar sobre isso. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é super importante. Obrigada, Isa. Obrigada. Isso aí, pessoal. E quem está com a gente até agora, gostou do conteúdo, vai lá, encaminha para os seus amigos, para os colegas que estão em formação, que precisam aprender um pouco mais, aprender sobre a própria formação. Sigam nossos canais, dê o seu like para a plataforma entender o que você gostou do conteúdo e continue seguindo a gente até o próximo Psicologicast.